Olá pessoal, hoje nesse vídeo eu vou explicar para vocês por que o sentido convencional apareceu, que é as cargas positivas indo em direção às negativas, e por que ele persiste ainda, mesmo a gente já sabendo que é as negativas que vão em direção às positivas. Mas se a gente sabe disso, por que a gente continua adotando o sentido convencional e não o sentido real? Então, para explicar isso, a gente primeiro tem que entender que o mais dá uma ideia de potencial mais elevado e o menos é inferior. Então essa é a ideia que nós temos. E na natureza, tudo que a gente observa, sempre o potencial mais elevado fornece energia para o menos elevado. Exemplo disso são dois corpos em diferentes temperaturas, o de 100 graus Celsius e o de 20 graus Celsius. Quando tocados, o que acontece? O de temperatura mais elevada fornece calor e o calor migra para o de temperatura menos elevada. Essa é a ideia do mais migrar para o menos. Aí está um exemplo, mas podemos dar outro exemplo. Dois reservatórios de água com níveis diferentes. Então, o nível mais elevado tem mais potencial, a água migra do mais elevado para o menos elevado. Novamente, o mais migrando para o menos. Dois exemplos para ilustrar que na natureza a gente tem essa convenção. Então a gente adotou isso pensando que aqui é o potencial mais elevado, mas esse mais, esse menos foi uma convenção. Então por isso que vai ser convencional. A gente chamou este mais, este menos, puramente por acaso. Mas agora vamos ver o que aconteceu quando os cientistas descobriram o seu equívoco e por que eles continuaram insistindo nessa trajetória. E aqui está a grande descoberta, então, que os elétrons que estão livres, que estão migrando para o positivo e não o contrário. Então esse é o sentido chamado real e o outro sentido é o convencional. Então os cientistas descobriram isso e aí descobriram que estavam fazendo a convenção errada, diferente do que realmente acontecia. E agora vamos ter que reescrever todos os livros e mudar a cabeça de todos os alunos, dizendo para eles que tudo aquilo ali estava errado, que o certo é o contrário. Mas os cientistas observaram que isso não faria nenhuma diferença. Por quê? Podiam continuar adotando esse sentido convencional sem nenhum prejuízo das afirmações que eles fazem. Então o sentido convencional continua sendo adotado e eu vou explicar por que não faz nenhuma diferença e não muda as afirmações que eles fazem. Aqui tem um fio e aqui tem uma fonte, uma bateria com mais e menos, potencial mais elevado. Mas a gente sabe que é os negativos que vão em direção ao positivo. Então esses elétrons, a tendência deles é vir para cá. E esses aqui são buracos vazios, que não tem nada. Então esse elétron vai vir para cá, vai vir até chegar no positivo. Vamos analisar detalhadamente como isso ocorre. Então analisando o fio, eu peguei só uma lacuna para não confundir muito. E o resto tudo elétron. Esse elétron, a tendência dele é ir para o positivo, para cá. Então, que a gente viu que a bateria estava aqui. Então ele vai vir para cá, preenchendo essa lacuna, e a lacuna então ficou vazio aqui. E conforme vocês podem ver, o elétron estava aqui, passou para cá. Agora a tendência é este aqui vir para cá, porque ele tem que migrar para o positivo. E aí está como ficou então. Esse elétron veio para cá e o buraco ficou aqui. Novamente esse elétron vai ocupar esse lugar aqui. E se ele vem daqui para cá, o buraco ficou aqui. Este elétron vem para cá agora. E com isso, né, se ele veio para cá, o buraco vem para cá. Vocês estão vendo que o buraco está se mexendo? Mais uma vez, esse veio para cá e o buraco já está aqui. E este aqui veio para cá e o buraco está aqui. Vejam bem que o buraco está se mexendo. Mais uma vez, este vem para cá e está aqui o buraco. E para não ficar repetindo, aí está então o deslocamento do buraco, da lacuna vazia. Então, enquanto o elétron anda para um sentido, o buraco anda no sentido contrário. Só para vocês terem uma ideia, daqui ele estava aqui, ó. Agora o buraco já está aqui. Então ele saiu dessa posição aqui, ele era o segundo aqui, e veio para cá. Então aqui ele ficou na posição 11º. Vamos fazer uma comparação com a bateria para ver o que aconteceu. Aqui está, os elétrons estão vindo para o positivo, contudo a lacuna está indo para o negativo. Então o sentido convencional é como se a gente estivesse considerando o deslocamento desta lacuna. E o sentido real é o deslocamento dos elétrons. Por isso que não mudou em nada. A gente considera que o convencional é o movimento do buraco.
E aí está então o resumo de tudo. Os buracos, sentido convencional. E os elétrons, sentido real. Então resolveram se manter o sentido convencional porque não trazia nenhum prejuízo, a afirmação, todas as conclusões não seriam prejudicadas, e também para não mudar toda a literatura e toda a cabeça das pessoas por causa de uma coisa que não faria diferença. Então agora você já sabe, sair do potencial maior para o potencial menor é uma coisa da natureza. Mas aqui dizer que o mais é potencial maior e o menos é um potencial menor, isso foi só uma convenção. Por isso, sair do potencial maior para o menor neste caso não é uma coisa real, é uma coisa convencional. E com isso eu me despeço e aguardo vocês no próximo vídeo.